Bem-vindos à série Vozes da Tia G, do podcast Fala Tia G. E é com muita felicidade que estamos aqui hoje com... Guilherme. E... Peregrino. Tudo bem, gente? Bom dia, sou o Igor Fernandes. É uma alegria a gente estar aqui junto. E estou aqui com meu amigo Juan. E assim, prazer, gente. Prazer. Eu queria começar, na verdade... Vou começar com os mais velhos, tudo bem, Gui? Tudo bem, seu Peregrino? Agora eu tô pensando que é tão jovem, agora é melhor. A ideia é que a gente entenda um pouco, a gente está muito curioso para saber a história do Ponto de Cultura Tia G, a história de vocês, um pouquinho da história de vocês. Eu queria começar com o senhor, seu Peregrino. Como que o senhor conheceu? Se apresenta, na verdade, fica à vontade. Bom, meu nome é Peregrino, meus amigos me chamam de Perê. Eu vim aqui eu vim para os Chorões como bloco, trazido pelo Osmar, que era integrante do bloco. Aí depois fiquei, até agora, transformando em Ponto de Cultura. E quantos anos faz isso, seu Peregrino? Ih, gente. É melhor, a história é muito longa. Depois não quer que fala que ele é mais velho. É, né? A história é longa. É longa, muito longa. E como que foi pro senhor a criação, né, a virada para virar ponto de cultura e o que isso influencia? Bom, a verdade é o seguinte, o espaço aqui era um espaço grande e de uma maneira inútil, que ficava ali só pro carnaval, entendeu? Aí apareceu um dos integrantes e falou, vamos fazer a gente vai fazer um ponto de cultura. E nisso aí o pessoal começou a vir, começou a aparecer pessoal pro cursinho, né? Teve o cursinho, depois teve outras oficinas que vieram logo após o cursinho. O senhor estudou no cursinho? Fiz parte do cursinho, sim. Foi uma oportunidade que apareceu de fazer um curso gratuito, eu não ia deixar passar essa oportunidade. Então, fiz o cursinho, sim. E aí? Fui para a faculdade, entrei na faculdade, consegui até colocação para entrar na USP, mas na USP não ficou muito claro, por causa da época da pandemia. E eu fiquei numa outra faculdade, fiquei na FAM. Não, mas tá ótimo. E o senhor concluiu, tá fazendo? Sim. Que curso? Eu faço letras, português e inglês. E que história é essa? Eu fiquei sabendo aí de ir pro Japão. Aconteceu assim, ó. Com a transformação pro Ponto de Cultura, aí eu me formei em dança sênior. Comecei a aplicar dança sênior aí no Ponto de Cultura. A USP me deu a oportunidade de ir para o Japão, mas eu precisava ter um lugar para me colocar voltando do Japão. Então, automaticamente, o Ponto de Cultura me abriu espaço. Não só o Ponto de Cultura, mas outros lugares também me abriu espaço. Mas deu prioridade para o Ponto de Cultura. E lá no Japão, sabendo que eu poderia colocar, voltando ao Brasil, em atividade no Ponto de Cultura, então nós começamos aqui no Ponto de Cultura e isso aí viabilizou a minha ida para o Japão. Entendeu? Eu estive lá no Japão, fiz o curso lá de Iura Ritmo e vim para o Brasil trazendo essa bagagem. Inclusive, o criador da filosofia Iura, né? Ele esteve no Ponto de Cultura também. Ele veio do Japão aqui no Ponto de Cultura ver como funcionava o Ponto de Cultura, entendeu? E ele ficou feliz da vida de conhecer um pouco sobre o bloco, sobre o Ponto de Cultura e saber que a ideia dele tinha vingado aí no Ponto de Cultura. E é justamente o que eu ia perguntar para o senhor agora, senhor Peregrino. De que maneira isso se comunicou nessa sua experiência internacional, essa sua viagem para o Japão, para ter contato com o Iura Ritmo?
Como isso se dialogou, como se comunicou com o ponto de cultura depois do seu retorno? Olha, a filosofia Yura, a Yura Ritmo, ela levou várias pessoas para o Japão. Dentre eles, eu fui também. Todos eles, na volta, tinham que ter um lugar para expor. Não bastava só ir lá, fazer o curso e depois chegar aqui e falar assim, estive no Japão. Não, você tinha que aplicar aquilo que você aprendeu lá. Então, o ponto de cultura me deu esse espaço, entendeu? Então, nós começamos a abrir as oficinas de Yura. E o pessoal começou a participar. Isso aí foi que viabilizou tudo isso, entendeu? Perfeito, perfeito. Eu queria voltar um pouquinho na história, tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber do senhor, o senhor conheceu a Tia G? Sim, conheci ela, conheci. Uma senhora muito, muito, muito amada por todos. O pessoal gostava muito de vir na Tia G, principalmente na época de ensaio. Tinha gente que chegava aqui na sexta-feira, comia, bebia, dormia, só ia embora na segunda-feira, entendeu? Então, quer dizer, a Tia G foi muito importante, não só para o bloco, ela foi para a comunidade ali. Sim. Entendeu? E ela era muito presente, né? Tanto que o trabalho dela reverbera até hoje, né? Olha, a Tia G sempre foi presente a todos aqui, que todos que precisavam da Tia G, ela amparava. A história da Tia G é uma história assim que é voltada para as enchentes que tinha no local. A casa dela estava num lugar privilegiado, um lugar onde que não pega água. Então as pessoas que moram mais para baixo, ela tinha a necessidade de correr, pedir apoio, porque quando a casa enchia de água, não tinha nem onde deixar as crianças, entendeu? E essas crianças, então, iam para a Tia G. E as mães... E assim aproveitavam da Tia G, né, para olhar os filhos, para tomar conta. Então, por isso, ela foi importante para a comunidade. Entendi. E eu acredito que tanto foi importante no surgimento do ponto, como é importante até hoje mesmo para quem está iniciando a sua jornada no ponto de cultura. Eu queria saber, seu Peregrino, o que te atraiu exatamente para o ponto de cultura lá nos anos 90 e qual a importância que você vê hoje acompanhando a molecada, o pessoal mais novo, dando esses primeiros passos como o senhor deu lá atrás? Olha, na verdade, com o desaparecimento da Tia G, eu acreditei que, infelizmente, ia tudo se acabar, entendeu? Porque ela tinha um carisma muito forte. Então, eu falei assim, depois que a Tia G se foi, agora não vai acontecer mais nada aqui, porque todo mundo era voltado para a Tia G, né? Mas aí veio o ponto de cultura. O ponto de cultura mudou essa história, entendeu? Então, ele trouxe todo aquele pessoal que estava assim, ressentido com o desaparecimento da Tia G, com o falecimento da Tia G. Ele trouxe novamente esse grupo de pessoas. E eles estão tudo aí no ponto de cultura, entendeu? Eles estão aí trabalhando no teatro, estão na coral, né? Jardinagem, artesanato. Então, voltou todo mundo aí de novo. Isso ficou importante, né? Porque, automaticamente, a memória da Tia G continua. Então, isso aí. Muito bom, Superê. Eu vou jogar um pouco pro Gui, para ele contar um pouquinho da história dele também, mas logo a gente volta, tudo bem? E aí, meu amigo? Salve. Como que você conheceu? Como que você chegou aqui no Ponto de Cultura? Conta pra gente. Eu comecei no cursinho popular por indicação do meu professor que tive no ensino médio. Ele é amigo da Gabs, que eu vim gravar aqui também. Aí comecei no cursinho, depois... Que ano que foi isso? 2023. Mais recente. Bem Quase recente. junto, né, seu Pereira? Tá ali, né, seu Pereira? Tá ali. Se combinasse direitinho, eu começava junto. Foi por aí, 2023, aí durante esse período que eu estava no cursinho, eu fui entendendo como que funcionava o espaço Tia G como um todo, né? Não só o ponto, mas o bloco também.
que é muito disso, da questão do voluntariado, de doar o tempo para fazer toda a coisa rolar. Aí eu resolvi me envolver, né? Nisso daí tudo, aí, vixi. Mas indo. o que te chamou a atenção exatamente? O que mais te prendeu ao ponto para você dar o primeiro passo e falar, eu preciso dessa mudança, é isso que eu quero, é esse tipo de transformação que eu preciso? Boa pergunta, hein? É muita coisa que eu lembro que me chamou a atenção, assim, mas eu acho que é mais a horizontalidade de como as coisas acontecem lá dentro, tipo, independente de quem tá fazendo o quê, ou não tem essa questão de hierarquia, assim, por exemplo. Tipo, você é só mais um ali e é isso, mano. Se tem trampo pra você fazer, você vai fazer, independente se você chegou agora, se você tá lá de um tempo já, se você é parente ou não da TG, se você é da comunidade do carnaval ou não. Você tá ali, pra rolar alguma coisa, se você tem a boa intenção de fazer rolar, então é isso. É um ambiente acolhedor, um ambiente que te abraça e não existe isso de passar algo de cima para baixo, Sim, todo mundo é igual. Exatamente. E você entrou pelo cursinho, mas pelo que eu sei, o seu projeto hoje é outro, né? Na jardinagem. Meu foco vai... Eu comecei no cursinho, e já no final do cursinho, acho que foi em outubro, não lembro exatamente, setembro, outubro, por aí, recebi a proposta de trabalhar ali no espaço que é do barracão mesmo, na horta que tem lá. Fala hortinha, mas não hortinha, não vamos também diminuir. Não dá pra diminuir, projeto é projeto. Já a coordenadora do ponto, a Gabs, ela inscreveu aquele espacinho num programa da Prefeitura de Assistência de Hortas Urbanas. Aí esse programa ele dá direito de ficar uma pessoa lá. Aí recebi esse convite, aí tô lá desde então e pretendo continuar lá também, né? Há quanto tempo? Comecei... Faz 1 ano e meio, deve ser, né? Por aí, Foi mano. 23? Setembro. Mas eu comecei mesmo, acho que foi em novembro, dia 1º de novembro, se eu não me engano, finalzinho de outubro, novembro, que eu comecei a ficar lá diariamente e tô lá desde então ainda. Meus parabéns. Aí... E como você entende essas múltiplas frentes do ponto? Como é pra você ver, assim, que você chegou querendo ou não, você chegou agora, mas já tá super envolvido, já faz super parte, né? Olha, mano, calma aí. Dá uma reformuladinha na sua pergunta, porque realmente é muita coisa, mano, pra você falar, então acho que pra ser mais preciso... Tá. Se você pudesse explicar, por exemplo, a importância dessas várias faces do ponto de cultura, que, como o seu projeto, o cursinho, como você vê essas várias faces, você vê como positivo, o que você vê de bom em tudo isso? Mano, é incrível, não tenho muito o que dizer, tipo... tem coisa pra caramba pra dizer, na real, né? Por isso que eu quero que você diga. Putz, mano, é incrível, mano, sendo sincero, tipo, bem direto assim também, tá lá de manhã, você chegar assim, tá tudo... chegar, abrir o barracão, assim, tá tudo apagado, todas as luzes, assim... Tipo, aí você vê o quadro da Tia G, tipo, só batendo a luz da manhã, assim, nela, assim, chegando os alunos pras oficinas. Aí, nossa... Iluminando o dia. Mano, é muito rico você ver, acompanhando as coisas, o processo de começando mesmo, ponto de cultura, assim, e tudo mais. Aí acaba as oficinas da manhã, a oficina do Perê é uma delas. E sem ele, na verdade, Pode falar, seu Perê, sem pode falar. ele, eu passaria mal lá, porque ia acontecer o seguinte, eu necessito de usar uma caixa de som. Tá. Então, eu chego lá todos os dias. Cadê o Guilherme, meu? Putz, eu não consigo ligar essa caixa de som aqui. Eu aperto o botão, para mim dar resultado. Ele chega lá, o dedo dele é mágico. É a presença. Ele faz funcionar, entendeu? Então, sem ele ali, rapaz, ia ser difícil. Entendeu? E como que eu consigo explicar numa frase só o que ele falou? Tipo, e não é só o Perê que faz isso também, mano. Tipo, é a dona Rosário, tem o professor Igor, outros educadores também, tipo, que eu faço esse contato que me faz essa experiência toda ser um bagulho muito mágico, mano, de verdade. Aí tem as oficinas da noite também, que, tipo, conforme o pessoal vai chegando, vai trocando essa ideia, trocando esse contato, mano. Então, acho que não tem muito o que eu falar, assim. Tipo, tem que estar lá pra entender, na real. Mas só um um pouquinho botão, disso, né? rapaz. O dedo dele, ele vai lá, coloca o dedo na ferida e funciona. Resolve com um toque. Aí eu posso chegar lá e falar assim, ó, você apertou 2 vezes, ele desprograma, entendeu? Eu vou lá, coloco o dedo, ele desprograma. Aí ele vai lá, coloca o dedo e funciona. Eu posso encarar, pelo que vocês estão falando, né?
eu posso encarar, então, o ponto de cultura da Tia G como uma grande coletividade, um organismo coletivo que funciona só no coletivo, né? Tem que estar todo mundo ali. Tem que estar, porque um precisa do outro. Sim. É só nessa coletividade. E pelo que eu entendi também desde o início, né, seu Pereira? Sim. Foi essa coletividade da Tia G, essa fraternidade, esse doar mesmo que fez tá vivo até hoje, né? Lógico, sem isso, não tem condição de continuar vivendo, entendeu? Então, graças a Deus, ele continua vivendo exatamente por depoimentos assim que nem o do Gui, né? Ele vem funcionando e os outros que estão lá dentro, agora trabalhando lá dentro, no momento que nós estamos aqui conversando, mas tem outros que estão trabalhando nas atividades, entendeu? O cursinho está continuando. Tá acontecendo lá agora. Agora mesmo. Cursinho e trampolim. A oficina de trampolim também tá rolando. Quer dizer, deixa eu ver se... Tem alguma atividade assim que você tem curiosidade, gostaria de cuidar mais para frente? Agora você está focado na horta, mas tem alguma atividade do ponto que te chame mais atenção? Ou você já participa de outras? Então, mano, é que eu ia falar que meu foco não... Eu tenho 2 focos, né? Não só, assim, meu foco principal eu diria que é a horta, sim. Mas eu estando ali também na parte da secretaria, mano, então acaba que é muita coisa que eu tenho que dar uma atenção. E é muita então coisa você é que da secretaria também, né, senhor? Eu faço parte da gestão, mas como secretário. Eu fico nessa importante. frente do contato com os voluntários, pais, educadores, todo mundo. Faço essa ponte a gestão e os alunos. É uma vivência muito intensa, né? Porque você tem que estar na horta e tem a responsabilidade ali com a secretaria também. Sim. Ainda auxilia o seu Pereira. Sim, exato. Aí ele vai como técnico de som, precisa de um documento, vai lá, ô Gui, como é que dá para fazer? Acabei de falar com ele agora. Vai dar para fazer aquele projeto lá? Vai, entendeu? Imprimir o certificado. Imprimo, para deixar que imprimo. Entendi. O Gui, então, é quase faz tudo, né? Lá, quem sustenta o No ponto. momento, É ele. antes era a Gabi. Agora, como a Gabi não vai, é ele. Não, calma, não é que ela não vai. Ela vai menos. Ela não vai no nosso horário. Sim, tá explicado. Porque antes a Gabi estava naquele horário. Agora ela vai em outro horário, um horário que para mim, infelizmente, eu faço de manhã. Se não tiver o Guilherme lá. Então o Guilherme ele é o coringa da turma. claro. Onde ele tiver, ele resolve. Tem que. Entendi. Tá certo. Muito E bom. o senhor tem alguma atividade de preferência ou que não realizou ainda aqui dentro do ponto, que tem alguma curiosidade? No momento eu estou mexendo com a dança cena e Yura. Entendeu? Sim. Até então, eu não pensei em outra atividade, não, porque o Yura tem tomado tempo, assim como a dança cena também. Sim. Então, como funciona a dança cena? A dança cena vai começar agora na época de férias. Nós vamos começar a trabalhar a dança cena. O Yura vai parar agora em junho. Aí ele só volta em agosto, entendeu? Entendi. Então, nesse intervalo, a gente fazendo dança cena. Quantas semanas são de pausa? Que o Ira para? É. Aí eu preciso depender lá da Yashi, porque a Yashi, quando a Yashi voltar, aí o Yura volta. Tá, vou deixar anotado aqui já. Valeu, Peri. Tá vendo? O gestor já tá como? Já pode adiantar meu trampo da segunda, né, mano? O seu Pedro, o Gui tava comentando sobre como é chegar no barracão, as luzes apagadas e ver aquilo iluminando. E mencionou, inclusive, né, o quadro com a foto da Tia G. E eu queria saber do senhor, né, que teve um contato direto ali com ela, assim como ela ainda ilumina as crianças e adolescentes que estão entrando aí no ponto e pessoas de outras idades também, o quanto ela iluminou, se tem algum momento que o senhor pode citar, uma situação que te marcou muito da sua vivência ali com a Tia G, que te inspira até hoje a estar somando aqui dentro do Ponto de Cultura? Olha, falando da Tia G, era uma pessoa assim que ela tinha... Era uma pessoa muito alegre, sabe? Muito alegre, muito comunicativa. Para ela não existia quase que tempo ruim, entendeu? Ela, assim, tinha sempre um motivo de esperança para você, entendeu? Pelo que eu conheci da Tia G, entendeu? As pessoas só tinham coisas boas para falar dela,
entendeu? As pessoas têm uma admiração muito grande por ela. As portas dela, ó, hoje, nos dias de hoje, todo mundo está aí com aquele controle de mão, ninguém abre a porta para ninguém. Agora, se você chegava aqui na Tia G, a porta da frente dela estava aberta, entendeu? O portão era aberto. Não ficava trancado, né? Não tinha tranca, entendeu? Não tinha esse negócio de ficar se preocupando. Eu colocar a cara, vão me pegar, vão me... E olha, é uma pessoa conhecida, a porta dela era aberta, entendeu? Não precisou se preocupar. Então, era uma pessoa muito, muito bem quista aqui no bairro. Muito bom. Bom, eu vou pedir para vocês falarem e resumirem assim, o ponto de cultura. A gente está encaminhando já para o final. Eu queria que vocês resumissem o ponto de cultura em uma palavra ou uma frase. E depois eu quero que vocês falem o encerramento, que vocês quiserem falar o recado de vocês. E aí, Gui? Ponto de cultura de Tia G em uma palavra ou uma frase. Agora você me pegou, hein, mano. Não quer começar pelo Pereira, não. Começa pela experiência. Uma frase, ponto Tia G. É realização. Perfeito. E aí, Gui? Acho que a do logo, né, mano, de empatia e generosidade, acho que eu vou deixar a empatia. Acho que é muito disso também. Se não fosse por isso, acho que não ia ter o mesmo propósito, né? Não ia estar do jeito que está hoje. Perfeito. E agora, a última que a gente queria de vocês fala aí, chama o pessoal para vir participar, para ser voluntário, fala para a câmera direto se quiser. Então, o ponto de cultura é um ponto de cultura que ele só tem na razão de existir a partir do momento que as pessoas venham colaborar, entendeu? Seja fazer qualquer tipo de serviço lá dentro, desde lavar o banheiro até, sabe, dar aula, entendeu? Então, nós necessitamos de pessoas, não só para as atividades, mas também pessoas que venham participar. Então, fica atento aí, que ele vai abrir as inscrições para os cursos que tem. Tem violão, tem judô, tem Jiu-jitsu, tem coral, tem artesanato. Teatro. Não pode esquecer também, tem o Yura e tem a dança certa. Tem a horta também, né, E Pereira? tem a horta comunitária aqui. Tá bom? Então, o ponto de cultura, ele está aí para comunidade. E assim como a comunidade pode também vir participar junto com a gente, ok? Então, a gente está aí esperando vocês aqui. Fica aí na Doutor Eládio. 128. Vila Esperança. Você vai descer aqui, tá lá, Vila Matilde, mas a Vila Esperança é do lado norte. Você segue e vem aqui, na Doutor Eládio. Mas aí você fala, a pessoa ela vai descer onde? No metrô? Ele desce no metrô. No Vila Matilde. Vila Matilde. Lado norte, não sul, hein? Tá bom. Ficamos no lado norte. Do outro lado da radial. Isso. É isso, obrigado pela presença de vocês, gente. Obrigado por terem comparecido. E você, tá esperando o quê? Quer fazer parte do Ponto de Cultura? Vem pra Tia G, a gente tá te esperando. No Instagram, @Ponto de Cultura Tia G, você pode estar ali declarando a sua intenção de fazer parte desse lindo projeto que transforma tantas vidas, como transformou a do Gui e a do Seu Peregrino. E entrem também no site www.tiag.com.br, já está no ar, inclusive. E nos vemos em breve. Muito obrigado. E antes de mais nada, antes de encerrar, só um recadinho, gente. É muito importante para a ONG as doações. Então, ao final do episódio, vai ter um link, um QR Code. Quem puder e tiver o coração de doar, vai ser essa ajuda muito bem recebida aqui pela ONG. Valeu. Valeu, obrigado. Conto com Tamo vocês aí junto. também.